A manhã de sábado começou com o canto do galo e o cheiro de café coado no fogão a lenha. Marina secava as mãos no avental, enquanto olhava pela janela da cozinha para o terreiro de terra batida, onde as galinhas ciscavam ao redor do pé de manga. Seu marido Roberto estava no curral, tratando do gado como fazia todas as manhãs há 15 anos de casamento. A casa de pau, a pique, ficava no meio da propriedade de 10 alqueires que Roberto herdou do pai. Era uma vida simples: acordar antes do sol nascer, cuidar dos animais, da horta, do pomar. Marina tinha orgulho da vida que construíram ali, longe da correria da cidade. As paredes da sala eram decoradas com fotos dos dois no dia do casamento, tiradas na igreja da vila, que ficava a 5 quilômetros de estrada de chão. Roberto entrou pela porta dos fundos, tirando as botas sujas de barro. Marina já havia preparado o café da manhã: pão caseiro, requeijão que ela mesma fazia, bolo de fubá ainda quente e café forte. Ele beijou o topo da cabeça dela distraidamente e sentou-se à mesa. Marina notou que ele estava mais calado que o normal, mas não disse nada. Nos últimos meses, Roberto andava diferente, distante. Durante o café, o celular dele tocou. Era raro ter sinal bom ali na roça, mas naquele canto da cozinha, pegava razoavelmente. Roberto olhou a tela e um sorriso quase imperceptível cruzou seu rosto antes de ele rapidamente disfarçar. Marina fingiu estar ocupada cortando mais um pedaço de bolo, mas seu coração apertou. Aquele sorriso, ela não via direcionado a ela há muito tempo. A verdade que Marina não sabia é que Roberto estava vivendo uma mentira há 6 meses. Tudo começou quando Juliana, a irmã mais nova de Marina, voltou para o interior depois de um casamento desfeito na capital. Ela havia se casado com um homem da cidade, mas o relacionamento não deu certo. Sem ter para onde ir, Marina insistiu que a irmã viesse morar com eles até se reerguer. Roberto tinha resistido à ideia no começo. A casa era pequena, apenas 3 quartos, e a presença de mais alguém acabaria com a privacidade do casal. Mas Marina era insistente. Dizia que era dever delas como família acolher Juliana. Ele acabou cedendo, e Juliana chegou numa tarde de abril, com 2 malas e os olhos ainda vermelhos de tanto chorar. Juliana era completamente diferente de Marina. Enquanto Marina era quieta, reservada, acostumada com o ritmo lento da roça, Juliana mantinha aquele jeito expansivo de quem morou na cidade. Usava roupas justas e coloridas, falava alto, ria de tudo. Ela trazia uma energia diferente para aquela casa que havia se tornado tão silenciosa e previsível ao longo dos anos. No início, Roberto mal reparava nela. Estava ocupado demais com o trabalho na fazenda, consertando cercas, cuidando do gado, preparando a terra para o plantio. Mas aos poucos, começou a notou como Juliana ajudava Marina na cozinha, cantarolando músicas da cidade. Notou como ela sempre tinha uma história engraçada para contar durante o jantar. Notou como ela o olhava de um jeito que o fazia se sentir visto novamente. Os primeiros meses foram apenas olhares que duravam 1 segundo a mais que o normal, conversas casuais no terreiro, quando Marina já tinha ido dormir. Juliana falava sobre a vida na cidade, sobre o casamento que não deu certo, sobre seus sonhos de um dia ter um negócio próprio. Roberto ouvia com uma atenção que há muito não dedicava à própria esposa. Ele se sentia importante de novo, interessante. A primeira vez que se tocaram de verdade foi numa tarde de quinta-feira. Marina tinha ido até a vila visitar a mãe delas, que estava doente, e demoraria algumas horas. Juliana estava lavando roupa no tanque nos fundos da casa, e Roberto foi buscar a água no poço próximo. Eles começaram a conversar e de repente estavam tão perto que ele podia sentir o cheiro do sabonete de ervidote que ela usava. O beijo aconteceu rápido, desesperado, cheio de culpa e desejo reprimido. Depois eles se afastaram assustados, prometendo que nunca mais aconteceria. Mas aconteceu de novo. E continuou acontecendo. Encontros rápidos no paiol quando Marina ia para a horta, mensagens apagadas quando tinha sinal no celular, olhares cúmplices durante as refeições. A traição virou rotina, um segredo que corroía, mas do qual nenhum dos dois conseguia se afastar. Roberto terminava seu café quando Marina perguntou se ele ia para a cidade buscar ração para o gado.
Ele respondeu que sim, mas que talvez demorasse porque precisava resolver umas coisas no banco. Mais uma mentira. Marina acenou com a cabeça, já acostumada com aquelas desculpas vagas. O que ela não sabia é que Juliana fingiria uma dor de cabeça e não iria junto, ficando em casa esperando por ele. Enquanto Roberto saía com a caminhonete levantando poeira na estrada de chão, Marina começou a lavar a louça na pia. Seus movimentos eram lentos, pensativos. Algo dentro dela sabia que as coisas não estavam certas, mas tinha medo de descobrir a verdade. Ela havia construído sua vida inteira naquela roça, naquele casamento. O que sobraria se tudo desmoronasse? No quarto do fundo da casa, Juliana olhava pela janela para a poeira que a caminhonete de Roberto havia levantado. Ela sabia que ele voltaria em poucas horas e eles teriam algumas horas sozinhos. O remorso apertava seu peito, mas a excitação era mais forte. Ela amava a irmã, mas também estava cansada de ser a irmã fracassada que voltou derrotada da cidade. Com Roberto, ela se sentia poderosa novamente. As semanas foram passando e Marina começou a perceber mudanças cada vez mais claras. Roberto estava mais ausente, mesmo quando estava ali fisicamente trabalhando no pasto ou consertando a cerca. Durante as refeições, ele mal conversava, seus olhos sempre procurando Juliana do outro lado da mesa. E quando Juliana falava, ele prestava atenção de um jeito que não fazia com Marina há anos. Uma tarde de terça, Marina decidiu fazer uma surpresa. Roberto tinha dito que ia consertar a cerca do pasto dos fundos, um trabalho que levaria a tarde toda. Ela preparou um lanche caprichado com bolo de mandioca, suco de maracujá e levou numa cesta de vime. Queria recuperar aquela proximidade que tinham no começo do casamento, quando ela levava comida para ele na roça e ficavam conversando debaixo de uma árvore. Marina atravessou o pasto com a cesta na mão, protegendo-se do sol forte com uma sombrinha velha. Quando chegou perto da cerca dos fundos, não viu Roberto por lugar nenhum. A cerca estava do mesmo jeito, nenhum sinal de que alguém tinha trabalhado ali. O coração dela começou a bater mais rápido. Para onde ele tinha ido? Por que mentiu? Em vez de voltar para casa imediatamente, Marina ficou ali parada por um tempo, tentando entender. Ela olhou para a cesta na mão, para o bolo que havia preparado com tanto carinho, e sentiu as lágrimas começarem a arder nos olhos. Todas as peças estavam se encaixando. As mentiras sobre trabalho na roça, o celular que ele escondia, os cochichos que paravam quando ela entrava na sala, a distância entre eles. Marina voltou para casa devagar, o peso no peito crescendo a cada passo. Quando chegou perto da casa, viu a caminhonete de Roberto estacionada num canto escondido, atrás do galpão de ferramentas. Ela parou, confusa. Se a caminhonete estava ali, ele não tinha ido para lugar nenhum. Então onde estava? Marina deixou a cesta no chão e caminhou em direção à casa, cada passo mais pesado que o anterior. A casa estava estranhamente silenciosa. Marina entrou pela cozinha, notando que Juliana também não estava por ali. Normalmente a essa hora ela estaria preparando o almoço ou lavando roupa. Marina subiu a escada de madeira que rangia a cada degrau, seu coração batendo tão forte que ela tinha certeza que poderia ser ouvido. Ela parou em frente ao quarto de hóspedes, onde Juliana ficava. A porta estava entreaberta e Marina podia ouvir vozes baixas lá dentro. Ela se aproximou devagar, cada parte do seu corpo pedindo para ela fugir, para não ver o que estava prestes a descobrir. Mas seus pés continuaram se movendo até que ela estava parada ali, olhando pela fresta da porta. O que viu fez seu mundo desabar completamente. Roberto e Juliana estavam deitados na cama estreita do quarto. Ele acariciava o rosto dela enquanto conversavam em sussurros, as roupas amassadas, denunciando o que haviam feito. A intimidade entre eles era óbvia, não era algo recente. Marina sentiu suas pernas bambas, o ar faltando nos pulmões. A traição já era devastadora, mas ser com sua própria irmã, na sua própria casa, tornava tudo insuportavelmente pior. Marina poderia ter aberto aquela porta com força, gritado, exigido explicações, mas em vez disso ela recuou silenciosamente. Desceu a escada pisando devagar, para não fazer barulho. Saiu pela porta da frente e começou a caminhar pela estrada de chão,
sem destino, apenas precisando se afastar dali. As lágrimas começaram a cair, molhando a gola da sua blusa simples de algodão. Ela caminhou pela estrada, até chegar na encruzilhada que levava para a vila. Ali tinha um pé de jatobá enorme, onde ela e as irmãs costumavam brincar quando crianças. Marina sentou na sombra daquela árvore e deixou a dor sair. Chorou como não chorava desde que o pai morreu, uma dor profunda que parecia não ter fim. Tudo em que ela acreditava havia se revelado uma mentira. Marina ficou ali até o sol começar a se pôr, pintando o céu de laranja e rosa. Seu celular vibrava sem parar no bolso do vestido, mas ela não tinha forças para olhar. Sabia que eram eles, fingindo preocupação, mantendo a farsa. Como eles tinham coragem? Como conseguiam olhar na cara dela todo dia e fingir que nada estava acontecendo? Quando já estava quase escuro, Dona Conceição, a vizinha mais próxima que morava a 2 quilômetros dali, passou de bicicleta e viu Marina debaixo da árvore. Parou preocupada, perguntando se ela estava bem. Marina limpou o rosto e disse que estava apenas cansada, precisando de ar. Dona Conceição ofereceu carona, mas Marina recusou, dizendo que logo voltaria para casa. A vizinha foi embora relutante, olhando para trás, preocupada. Marina esperou até ter certeza que estava sozinha de novo. Ela não podia voltar para aquela casa. Não ainda. Não conseguia nem imaginar ter que olhar para os dois, fingir normalidade, dormir na mesma cama com Roberto. A simples ideia a fazia sentir náusea. Mas para onde ir? Na roça, todo mundo se conhecia. As notícias se espalhavam rápido. Se ela procurasse ajuda, logo a vila inteira saberia da sua vergonha. Finalmente, quando já estava completamente escuro e ela não tinha mais escolha, Marina começou a caminhar de volta para casa. Cada passo era uma tortura. Quando Diego viu as luzes acesas e as silhuetas de Roberto e Juliana pela janela, provavelmente já à mesa para o jantar, eles continuavam vivendo suas vidas normalmente, enquanto o mundo dela havia acabado naquela tarde. Marina respirou fundo, limpou o rosto mais uma vez e entrou pela porta. Roberto e Juliana se viraram assustados. Estavam claramente preocupados. Mas Marina se perguntou se era preocupação genuína ou medo de terem sido descobertos. Ela disse que tinha passado mal e foi deitar, ignorando as perguntas deles. Trancou-se no quarto e finalmente permitiu que o desespero tomasse conta completamente. Marina passou os 3 dias seguintes em silêncio. Acordava antes de todos, fazia suas tarefas na casa como sempre, mas não falava além do necessário. Roberto e Juliana ficavam cada vez mais desconfortáveis com aquele silêncio, mas não sabiam se ela desconfiava de algo ou estava apenas passando por um momento difícil. Marina percebia o nervosismo deles, e uma parte sombria dela sentia satisfação com isso. Na vila, Marina marcou uma consulta com seu Augusto, o único advogado da região. Era um homem idoso que tinha escritório numa sala acima da farmácia. Ela subiu a escada de madeira com um coração disparado, ainda não acreditando que estava tomando aquele passo. Seu Augusto a recebeu com gentileza, oferecendo café e perguntando o que a trazia ali. Marina contou tudo, as palavras saindo com dificuldade no começo, depois fluindo como uma represa que se rompeu. O advogado ouvia balançando a cabeça. Já tinha visto muitas histórias parecidas em seus anos de profissão. Ele explicou como funcionaria o processo de separação, o que ela teria direito considerando que a propriedade foi herdada por Roberto. Mas eles construíram tudo junto durante o casamento. Quando Marina desceu daquela escada, estava diferente. Ainda doía profundamente, mas agora havia um propósito, um caminho. Ela não ficaria naquela situação, aceitando migalhas de respeito, vivendo com a humilhação diária. Merecia mais que isso, mesmo que recomeçar fosse assustador. Ela tinha 42 anos, sem estudo formal além do primário, mas tinha dignidade e força de vontade. Marina voltou para casa determinada a confrontar a situação. Esperou até depois do jantar, quando os 3 estavam na sala. A televisão velha mostrava a novela, mas ninguém estava realmente prestando atenção. Marina desligou a TV, ficou de pé na frente dos dois e disse simplesmente que sabia de tudo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo barulho dos grilos lá fora. Juliana ficou branca,
começou a gaguejar, tentando negar, mas Marina ergueu a mão cortando suas palavras. Ela descreveu exatamente o que tinha visto naquela tarde, 3 dias atrás. Não tinha dúvidas, não tinha confusão. Ela os viu juntos, na cama, na sua casa. Juliana começou a chorar, mas Marina não sentiu pena nenhuma. Aquelas lágrimas eram baratas demais, depois do que ela havia feito. Roberto tentou uma abordagem diferente. Ficou de pé, tentou se aproximar de Marina, começou a pedir desculpas. Disse que tinha sido fraco, que Juliana tinha aproveitado de um momento de vulnerabilidade dele. Marina deu um passo para trás, nojo estampado no rosto. Ele ainda tentava jogar a culpa só na cunhada, como se não tivesse feito escolhas conscientes todos aqueles meses. Marina disse a Juliana que ela tinha até o amanhecer do dia seguinte para juntar suas coisas e sair. Não importava para onde fosse, mas não passaria mais uma noite naquela casa. Juliana tentou argumentar, dizer que não tinha para onde ir, que estava sem dinheiro. Marina respondeu friamente que ela deveria ter pensado nisso antes de se deitar com o marido da própria irmã. A única família que Juliana tinha ali, ela mesma havia destruído. Quanto a Roberto, Marina informou que já tinha procurado um advogado e queria a separação. Ele tentou argumentar, disse que podiam conversar, ir para uma terapia de casal na cidade. Marina quase riu da sugestão. Terapia? Para consertar o quê? A confiança estava destruída, o respeito acabado. Ela não ia passar o resto da vida se perguntando onde ele estava cada vez que saísse de casa, duvidando de cada palavra que dissesse. Roberto caiu de joelhos, começou a chorar, implorar. Disse que a amava, que tinha sido um momento de loucura, que nunca mais aconteceria. Mas Marina estava decidida. Durante aqueles 3 dias de silêncio, ela havia pensado em tudo. Podia até perdoá-lo eventualmente, para ter paz no coração. Mas ficar com ele? Fingir que nada aconteceu? Isso nunca. Ela merecia um amor que não precisasse competir com a própria irmã. Juliana fez as malas naquela noite, chorando e pedindo perdão entre soluços. Marina não respondeu nenhuma das súplicas. Simplesmente ficou sentada na cozinha tomando chá de capim-cidreira até o amanhecer, ouvindo os barulhos da irmã indo embora. Quando o ônibus da linha que passava na estrada principal levou Juliana antes do sol nascer, Marina sentiu um pequeno alívio. Pelo menos aquele problema estava resolvido. Os dias seguintes foram estranhos. Marina e Roberto viviam na mesma casa, mas como estranhos. Ele dormia no sofá da sala, ela mantinha o quarto trancado. Durante o dia faziam suas tarefas, mas quase não conversavam. Os vizinhos começaram a notar, e os comentários não demoraram. Na vila, todos sabiam que algo estava errado no casamento dos dois, mas ninguém sabia exatamente o que. Foi Dona Conceição quem descobriu a verdade primeiro. Ela foi visitar Marina levando um bolo de milho e encontrou a amiga lavando roupa no tanque com olhos vermelhos. Com gentileza, foi tirando a história aos poucos até Marina contar tudo. Dona Conceição ficou escandalizada, não tanto pela traição, que infelizmente era comum, mas pelo fato de ser com a própria irmã da mulher. Aquilo era baixo demais até para os padrões da roça. A notícia se espalhou pela vila como fogo em capinzal seco. Em uma semana, todo mundo sabia. As opiniões se dividiram. Alguns apoiavam Marina, dizendo que ela estava certa em querer a separação. Outros, principalmente os mais velhos, diziam que ela estava sendo radical, que homem é assim mesmo, que ela devia perdoar e seguir em frente. Marina parou de ir à missa aos domingos, para evitar os olhares e comentários. 6 meses se passaram, desde que Marina descobriu a traição. A separação tinha sido oficializada no cartório da cidade vizinha, já que a vila era pequena demais para ter um. Marina ficou com metade do valor da propriedade, que Roberto teve que vender para poder pagar a ela. Ele ficou com um gado e uma parte menor de terra. Ela pegou o dinheiro e comprou uma casa pequena na vila. A casa era simples, apenas 2 quartos, mas era dela. Ficava numa rua de paralelepípedo perto da praça principal. Tinha um quintalzinho, onde ela plantou hortaliças e flores.
Marina estava recomeçando do zero aos 42 anos. Mas pela primeira vez em muito tempo se sentia em paz. Não precisava mais viver com a humilhação diária. Não precisava mais fingir que estava tudo bem. Para se sustentar, Marina começou a vender doces e salgados que fazia em casa. Sua fama de boa cozinheira se espalhou rápido e logo tinha encomendas para festas e eventos da região. O dinheiro era apertado, bem diferente da vida relativamente confortável que tinha na fazenda. Mas era seu. Cada centavo ganho com seu trabalho. Sua dignidade intacta. Roberto tentou procurá-la algumas vezes nos primeiros meses. Aparecia na porta da casa dela, sempre com desculpas para conversar. Marina o atendia na porta, mas nunca o deixou entrar. Não tinha nada a dizer a ele. O que foi, foi. Ela não guardava rancor, mas também não queria proximidade. Alguns erros são grandes demais para serem perdoados com palavras vazias e promessas tardias. Sobre Juliana, Marina não tinha notícias diretas. Soube pela mãe, com quem ainda mantinha contato apesar de tudo, que a irmã estava morando em outra cidade do interior, trabalhando numa loja. Aparentemente Roberto e ela tentaram ficar juntos por um tempo, mas o relacionamento não durou, construído sobre culpa e traição. Não tinha base sólida para sobreviver quando a excitação do proibido passou. A mãe de Marina tentou promover uma reconciliação entre as filhas algumas vezes, mas Marina foi firme. Ela não odiava Juliana, mas também não conseguia ter a irmã na vida dela novamente. Algumas feridas são profundas demais. Algumas traições não podem ser esquecidas. Marina precisava proteger sua paz, e isso significava manter distância de quem a tinha machucado tanto. Na vila, Marina foi aos poucos se reerguendo. As pessoas que inicialmente comentavam sobre a separação começaram a respeitar sua força. Ela não havia se deixado abater, não tinha ficado amargurada ou buscado vingança. Simplesmente refez sua vida com dignidade. As mulheres especialmente começaram a vê-la como exemplo de que era possível recomeçar, que não precisavam aceitar qualquer coisa em nome de manter um casamento. Um sábado à tarde, Marina estava na praça da vila, vendendo seus doces na feira, quando viu Roberto passando na caminhonete. Ele parou, olhou para ela por um momento. Marina acenou com a cabeça educadamente e voltou a atender uma cliente. Não sentiu raiva, não sentiu mágoa, apenas uma indiferença tranquila. Ele era parte do passado dela, e ela estava bem com isso. Marina fez amizade com outras mulheres da vila, começou a participar do grupo de artesanato da igreja, voltou a frequentar a missa aos domingos, descobriu que tinha talento para fazer bordados e começou a vender junto com os doces. A vida era simples, mas tinha propósito. Ela acordava todos os dias sabendo quem era, sem ter que fingir ser alguém que não era, ou aceitar desrespeito. Houve noites difíceis, principalmente no começo. Noites em que a solidão pesava, em que ela se perguntava se tinha feito a escolha certa. 15 anos de casamento não se apagam facilmente do coração. Mas então Marina se lembrava daquela tarde, da cena que presenciou, da humilhação de ser traída com a própria irmã na própria casa. E sabia que tinha feito a única escolha possível. A mãe dela adoeceu e Marina foi visitá-la no hospital da cidade. Lá encontrou Juliana, que também tinha vindo ver a mãe. Foi o primeiro encontro das duas desde aquele dia terrível. Juliana tentou se aproximar, pedir desculpas. Mais uma vez, Marina ouviu em silêncio e depois disse simplesmente que a perdoava, mas que isso não significava ter a irmã de volta na vida. Perdão era para libertar a si mesma, não para voltar a confiar em quem a traiu. Um ano depois da separação, Marina estava sentada na varanda da sua casinha, tomando café e olhando o movimento da vila, acordando. A dor ainda existia, provavelmente sempre existiria de alguma forma. Mas não era mais aquela ferida aberta. Era uma cicatriz, parte da sua história, mas que não definia mais quem ela era. Ela tinha sido traída, mas não tinha sido destruída. A experiência havia mudado Marina profundamente. Ela era mais forte agora, mais consciente do seu valor. Não aceitaria mais ser tratada como segunda opção. Não mais viveria sua vida tentando agradar todo mundo, menos
a si mesma. Se um dia o amor aparecesse de novo, seria bem-vindo, mas ela não precisava dele para ser completa. Ela tinha a si mesma, sua dignidade, seu trabalho, sua paz, e isso era mais do que suficiente.